Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web, também criadora do meu canal no YouTube Meire na Web. Se você ainda não conhece o meu trabalho aqui, de fazer entrevistas com profissionais da área de entretenimento, turismo, saúde, maquiagem, moda, diversão, música, arte, vários convidados já passaram por aqui e trouxeram um bom conteúdo de informação para todos vocês. Hoje, sábado, nós resolvemos fazer essa live, hoje, sábado de manhã. Bom dia para todo mundo que está chegando aí para assistir a nossa live. Eu sou Meire na Web. E eu gostaria de dizer para vocês que o conteúdo de hoje é um conteúdo super importante para a nossa saúde, tá? É uma coisa que nós aprendemos desde criança, a cuidar da nossa saúde bucal, mas é importante que a gente saiba os cuidados necessários e também as idas ao dentista, que é o profissional que cuida da nossa saúde bucal. Então, para isso, eu estou trazendo uma convidada super especial, a doutora Valéria Zava, dentista há 19 anos, formada pela Universidade Vale do Rio Verde, em Três Corações, Minas Gerais, mas atualmente ela trabalha na cidade de Altamira e é especialista em ortodontia pela Funarte Núcleo em Belém do Pará, e atua na saúde pública e também na rede particular. Então, venham aqui para essa live assistir um conteúdo super informativo e um bom motivo para vocês assistirem algo ligado à saúde bucal. É que hoje em dia as pessoas têm se preocupado muito com a saúde bucal, até por uma questão de aparência física e também porque ajuda muito a você manter a sua saúde em dia. Então, eu já vou aqui convidar a doutora Valéria Zava para se fazer aqui presente. E se vocês tiverem alguma pergunta sobre o conteúdo, envie a pergunta aqui para mim que eu vou tentar, dentro do nosso tempo, a gente vai tentar responder a todas as pessoas, tá? Bom dia para todo mundo que está chegando, Silmara, Doraci, Atelier e Crochê. Sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos. E eu vou agora já fazer o convite para a gente não perder tempo e falar desse assunto que é sensacional. Então vamos lá, vou convidar aqui a doutora Valéria e vocês já vão aí enviando mensagem para os amigos, para as pessoas que têm interesse de conhecer esse assunto. Então vamos lá. Doutora Valéria já está por aqui. Vamos lá, gente. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Todo mundo esperando aí a hora do eclipse, que acontece hoje, sábado. A gente teve uma live outro dia de astrologia e o meu convidado Marcos Reinaldo falou sobre o eclipse. Ele deu aqui algumas informações. Se vocês quiserem saber mais sobre a live, podem voltar aí um pouquinho na semana passada. A live aconteceu semana passada. Marcos Reinaldo, astrólogo, ele sempre vem aqui no Meire na Web, sempre passa informações de astrologia aqui pra gente. Então vamos lá, deixa eu tentar aqui ver novamente a conexão aqui com a Valéria. Eu sei que ela já tá por aqui. Oi, Valéria. Tudo bem? Vamos ver o que tá acontecendo. Oi, pessoal, eu tenho várias perguntas para fazer para nossa convidada. A saúde bucal é tão importante quanto a nossa saúde física, né? A gente faz check-up o ano inteiro. Então, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Oi, Valéria, tudo bem? Oi, Meire, Oi, tudo bom? tudo bom com você? Tudo bom, bom dia. Bom dia para você aí também, né? Isso. Aqui a gente está com 1 hora a menos que o horário do Brasil, Valéria. 9h30 da manhã, 10h30 da manhã para vocês. No mês que vem a gente vai estar com 2 horas de diferença. Aí é quando eu tenho que reorganizar as lives, que é para poder dar certo, né? Para a gente fazer no horário certo aí do Brasil e no horário daqui. Você está bem? Como é que você passou sua semana? Muito trabalho? Tudo bem, trabalho
trabalhando, né, na rotina de sempre. Gente, Tudo ótimo. A Valéria, além de dentista, a Valéria também é empreendedora. A Valéria fez uma live linda, muito interessante. Eu amei a nossa live, Valéria. Foi tão boa, Foi assim, foi ótimo. divertida, foi ótima. A gente aprendeu um pouco, né, dos truques de moda que você ensinou para a gente. A Aham. Valéria é proprietária da loja de cintos da. Cintos Fala o e nome. Cia. Isso. E aí, a Valéria mostrou para a gente como usar os cintos, as cores, as combinações. Foi. Então, ela é, assim, uma mulher muito Múltiplos atuante no sonhos. mercado e, além de tudo, mãe e dentista. Como é que você consegue administrar tudo isso, Valéria? A gente não faz tudo bem feito, né, Neide? Vamos dizer o... É mesmo, verdade. Ai, Mas a gente porque consegue a chegar gente numa margem, vai, né? vai na rotina, vai fazendo o que dá hoje, o que não dá fica para amanhã e vamos seguindo. Olha, eu adoro teus conteúdos de moda lá no teu Instagram, tá? Dos cintos. Obrigada. Porque assim, você mostra as combinações de cores, você mostra também como a gente deve usar, né? Às vezes a gente tem uma roupa assim, guardada no closet que a gente não usa há muito tempo, e de Sim, repente um acessório, né? Um cinto, isso dá uma dá renovada, uma né? renovada. Dá uma grande diferença. Assim, às vezes até eu me pergunto, eu tinha essa roupa antes aqui? Nunca usei, por quê, né? Isso. Então, parabéns, tá? Pelo teu Obrigada, outro Instagram. Neide. É Depois um a gente hobby coloca. também. É algo que me distrai, né? Eu me Ai, que sinto bom. bem em ajudar e usar. Eu gosto. Legal, né? É muito bom. Muito bacana mesmo. Então, hoje eu te convidei, a gente vai falar aqui sobre a importância da saúde bucal. Como eu já falei antes, doutora Valéria Zava, falei certo o nome? Falou certo. Falei certinho, né? Isso. Então, Valéria, eu sei que você é cirurgiã dentista, formada há 19 anos pela Universidade Vale do Rio Verde, fica lá em Três Corações, Minas Gerais, né? Isso. E como é que foi essa mudança, assim, de sair lá da universidade e morar no outro estado? Então, na verdade, eu já morava aqui no Pará, né? Sou de Altamira, Ah, desde tá. muito pequena Altamira vim para é cá. uma cidade bem grande, não é, Valéria? Ela é uma cidade que tem uma grande extensão territorial, né? No entanto, que ela é a maior cidade, né, em extensão territorial do mundo. Mas, assim, a cidade em si, ela é em torno de 100 mil habitantes, sempre alguma coisa. Aham. Mas eu já morava aqui. Aí eu saí Certo. daqui para estudar em Três Corações, porque tinha referência de família, né? Meu pai é mineiro. E Ai, aí eu fui para lá somente para bacana. estudar. E é uma excelente universidade. É na É uma universidade que a Marina Gazola era professora? Isso! Ah, A Maria, tá. inclusive, me deu aula lá, né? E depois ela se tornou, né, uma grande empreendedora, né, com os cursos. Eu fiz Tudo na curso com ela, mão. você fez curso também, outras pessoas que eu conheço. Muito, muito legal isso. Então, aí você voltou, então, para Altamira, depois da Isso. faculdade, e aí Aham. você já abriu o teu consultório. Trabalhei um pouco com alguns colegas, né? Até pegar Certo. confiança de caminhar sozinha, né? Aí depois de um tempo fiz uma especialidade, né? Uma pós-graduação. E aí atuo 80% direcionada à minha pós-graduação, né? Que é a ortodontia, que é a correção de posição de dentes. Legal, bacana. E o teu, assim, no teu consultório você atende, você tem um público, assim, a clientela específica, assim, crianças ou adultos, É mais adolescentes? adulto, É mais Meire. adulto? As Tá. crianças não é o meu foco principal, mas assim, eu acabo que atendo assim, o filho de um paciente, né? E às Ah, vezes a gente não quer dispensar e o paciente já tem aquela amizade, aquele vínculo e quer que você trate o filho dele. Então, eu atendo algumas crianças assim. Mas não é o meu foco atender criança. Eu atendo os adultos mesmo com a ortodontia tradicional, né, convencional. E assim, a faixa de idade é em torno de 25 a 50 anos por aí, os meus nossa, pacientes. que legal. Sabe por que que eu te perguntei com relação às crianças? Porque eu sempre vejo
no teu Instagram, da doutora Valéria Zava, eu sempre vejo, assim, post com crianças, assim, dedicando muito carinho para você, te agradecendo, fazendo desenhos, assim, Aham. demonstrando carinho para você. Então, eu fiquei pensando, ela deve ter um público infantil também que ela atende no consultório. Mas agora está Eu explicado. gosto. Não, eu gosto, mas assim, foi me direcionando mais para o público adulto, né? Assim, Aham. o dia a dia. E também eu atendo na saúde pública, né? Então, na saúde Ah, pública tem muitas crianças e esse carinho também eu recebo de lá, né? Da unidade de saúde que eu trabalho, eu atendo muita criança lá. legal. Você é uma pessoa muito doce, Valéria. Eu acredito Obrigada. que você faça o seu trabalho assim com muita dedicação. Então, vamos Obrigada. lá. Importância da saúde bucal. Por que a saúde bucal é importante para a gente? Então, eu costumo dizer que a saúde bucal, ela é importante no sentido de que a nossa saúde geral, né, e começa pela boca, né? Então, assim, o que nós nos alimentamos e aonde entra, né, a boca nisso? Na questão digestiva, né? Se você tem um bom mastigar, tritura os alimentos de forma adequada e confortável esse mastigar, você vai ter uma boa digestão, seu sistema intestinal também vai funcionar bem, né? Então, assim, a saúde começa pela boca, né? Então, você precisa ter as suas ferramentas, né, que são os dentes, saudáveis, né, e funcionais para que eles Isso é muito possam te importante, oferecer. né? Muito importante a gente relembrar isso, né? Assim, realmente o que você falou é, como é que se diz assim, é a base de tudo. Realmente a gente se alimenta e a gente usa a nossa boca para triturar esses alimentos, para fazer a mastigação, né? Todo esse processo. Uhum. Um mastigar, né, mal feito, não bem, né, não ser prazeroso, confortável, ele reflete em várias situações desconfortáveis no organismo, né? Uhum. A pessoa tem azia, tem inúmeras doenças e desconfortos que a gente poderia citar aqui, né? Certo. Então, assim, o início de tudo é pela boca, na nossa alimentação, né, nossa saúde geral. Aham. Por isso que às vezes a gente ensina, né, para as crianças, para os nossos filhos, né, assim, porque às vezes a comida é tão deliciosa que às vezes a pressa, né? Eu cresci assim, o negócio era ter o prato limpo, assim, limpar o Isso, prato. Então, esse processo da mastigação é uma coisa que hoje em dia até os médicos têm recomendado, assim. Eu já tive a oportunidade de médico assim conversar com relação. Quando você falou com relação à azia, é uma coisa que muitas pessoas, muitos adultos sentem. Tem pessoas, Valérias, que eu já escutei assim até tabus com relação a determinado alimento, de dizer assim, eu não como, por exemplo, eu não como batata doce, porque toda vez que eu como batata doce, eu sinto azia. sim. Então, talvez nem seja o alimento, né? O Talvez seja. mastigar tem muito a ver com isso, né? Você triturar e oferecer para o estômago o alimento já, né? De um modo que o suco gástrico vai exercer de uma forma melhor, né? Não precisa essa Aham. fabricação de tanto suco gástrico para diluir aquele alimento, para processar, para tirar os nutrientes, vitaminas. Então, a gente tem que ter uma mastigação saudável, adequada, não só engolindo, né? Assim, desvairadamente, mastigar com paciência, sentir o prazer do alimento na boca, né? Sentir o gosto do alimento. A higiene bucal também tem muito a ver com isso. Você consegue sentir o gosto do alimento se você tem uma boca limpa, higienizada, uma língua escovada. Bacana. Excelente informação. Preste atenção aí, pessoal. E você até já falou um pouquinho sobre os benefícios dessa saúde, né? Assim, mas você teria mais coisas assim para passar para a gente com relação, além da mastigação, né? Você iniciou também falando um pouco da higiene diária, né? Uhum. Sim, a importância, né, Meire, de a gente criar hábitos, né, de higiene e que com o tempo, com repetir, né, como já diz o nome, os hábitos, aquilo se torna automático, né? E quando você não faz, aquilo te incomoda, está faltando alguma coisa, né? Por exemplo, o uso do fio dental, que é tão importante, né? E é tão Aham. negligenciado, né? E a maioria dos casos de problemas, né, nos dentes se vem por conta da ausência do fio dental no dia a dia. Entendi. Porque aí, se você não faz
aquela higiene, né, após a refeição, aquele alimento ele vai ficar retido ali entre os e aí, dentes. aí causa vários problemas também, né? Sim. Eu acho que a halitose também, ela é causada por Além do isso. mau hálito, você pode ter a cárie, né, em si, que é um dos maiores problemas, né? Porque hoje em dia, as maiores situações que aparecem, né, problemáticas no consultório são inflamações gengivais e a cárie em si mesmo, né? Que é a cavidade que fica sobre o dente. Então, o fio dental, ele vai te ajudar nesse sentido. Ele vai alcançar espaços onde a escova não alcança. Né? Que interessante, tá, gente? São dicas assim que você tem que perceber a importância disso. Você falou uma coisa maravilhosa para informar a gente. O fio dental, ele vai limpar aquela cavidade que a escova, às vezes... Porque também depende muito do tipo de escova, não é, Valéria? Aquele espaço, né, entre um dentinho e outro. Tá. Um dentinho coladinho no outro. Tem gente que tem o dentinho muito pertinho do outro, né? Bem colado. Então, ali retém restinho de alimento mesmo. E aí, ali, o fio dental que vai conseguir tirar. Que a escova você pode passar e não consegue, né? E é importante nesse sentido, né? Que ele complementa a escovação. Faz uma complementação. É importante, assim, a gente usar o fio dental antes e depois a escova? Como é que é esse processo no dia a dia? Eu acho, assim, essa questão é muito particular, né? Eu prefiro, como eu faço, eu uso o fio dental antes, né? Porque acaba que você vai tirar aquele restinho de alimento que fica sobre a boca, né? Ali, então você vai enxaguar e vai lavar a boca e depois você escova, que aí vai ficar tudo, de fato, bem limpinho, né? Porque se você faz a escovação e depois tira os resíduos, talvez fique alguma coisa ali escondidinha embaixo da língua, entre bochecha, né? Então, eu acho melhor fazer após a escovação. Aí você me perguntou sobre a escova. Sim. Meire, assim, existem vários no mercado. Tem bastante opções, né? Muita opção. Nossa, demais! Desde as mais baratinhas, as mais caras, escovas elétricas, né? Sim. Escovas de cerdas naturais e tal. Mas o importante é que você escolha uma escova de cerdas macias, né? Por que macias? Porque você não vai só higienizar dente, você vai higienizar gengiva também nessa escovação. É verdade. Se você usar uma escova dura, você vai, né, machucar a gengiva, certo? E uma escova de cabeça pequena, para que ela possa alcançar aqueles dentes mais atrás, né, dentes mais tortinhos. Da parte, então, da parte de trás. Se você usar uma escova muito grande, não consegue escovar o último dentinho lá, né, atrás. Então, gente, são dicas valiosas, tá? Espero que vocês... Então, escova cerdas macias e cabeça pequena. A marca independe, né? Porque o que faz, de fato, a escovação de excelência, Meire, é o movimento repetitivo da escova sobre o dente. Né? Então, independente de creme dental, qual creme dental você vai usar, é o movimento mecânico que vai fazer a limpeza. Você sabe que outro dia eu aprendi, Valéria, assim, até assisti um vídeo e aprendi que você não precisa encher a escova, né, com tanto creme dental. Isso. Nossa, eu lembro que na minha infância, assim, a gente usava, sabe, toda aquela borda da escova. Quer dizer, o creme dental, coitado dos meus pais, né? Assim, gastava porque as propagandas também vendem isso, né, Miri? Coloca aquela onda de creme dental, né? Aquela coisa de fazer uma onda sobre a escova. Então, não é necessário isso. Tinha uma propaganda na época, não lembro qual a marca, que tinha até um rapazinho surfando assim, sobre o creme dental em cima da escova. De tanto que era a quantidade, né? Então, o creme dental, ele é coadjuvante aí, tá? Por quê? Ele vai fazer o quê? Qual a importância do creme dental? Ele vai te dar um hálito refrescante, né? Um bem-estar de hálito bom na boca e também ele vai repor flúor. Existe no creme dental, todos os cremes dentais tem alguns que não tem, né? Mas hoje já é abolido esse negócio de não usar flúor no creme dental. Existe uma quantidade de creme dental, né? Estabelecida já. E aí, esse flúor que vai ser reposto a cada escovação, né? Que vai favorecer o fortalecimento do dente, né? Nas trocas
de minerais, né? Quando você, aquele momento que você não escovou bem escovado, a boca ficou ácida, então aquele flúor do creme dental que vai te equilibrar ali o meio bucal para que você não tenha cárie com tanta facilidade. Então, o creme dental ele é coadjuvante, é importante, mas é coadjuvante, porque ele sozinho não faz nada, né? E já a escova sozinha, aquele dia que faltou o creme dental, esqueci de comprar, você escova somente com a escova e a água. Porque o movimento mecânico ali vai estar sendo feito e vai estar sendo... Nossa, que legal! Que dicas maravilhosas! Né? Mas não é para todo dia, aquele dia que faltou. Que né? faltou, que aconteceu alguma coisa. Sim. Por exemplo, vou te dar, antes da gente seguir para a próxima pergunta, eu vou te falar uma coisa que eu acho que é bem cultural, por exemplo. Eu acho que no Brasil, a minha opinião, no Brasil, a gente aprende a escovar os dentes, não só quando acorda, vê se eu estou certa, tá, gente? Doutora Valéria, me corrija. Tá. Eu aprendi a escovar. Na minha família, a gente fazia após as refeições e antes de dormir. Aqui nos Estados Unidos, a cultura deles é escovar o dente quando acorda e quando vai dormir. E tem muitos que só quando acorda. Eu já tive essa conversa com várias pessoas. E aí, eu sempre tive o hábito aqui nos Estados Unidos de trazer um pouco da minha cultura lá nordestina, né? Lá de Fortaleza, uma família grande e tal. E meu pai e minha mãe sempre cobravam da gente, após as refeições, escovar os dentes. Então, aqui nos Estados Unidos, no meu trabalho, eu sou conhecida, porque depois da hora do almoço, eu saio com a minha necessaire, vou para o banheiro escovar meus dentes. Excelente. Então, teve uma época no meu trabalho que virou assim uma brincadeira, sabe? O Bismeire já está indo lá para o banheiro escovar o dente. Teve gente, Valéria, que perguntou para mim por que eu escovava os dentes depois das refeições, assim, depois do meu horário de almoço. Aí eu fui explicar que no Brasil, na nossa cultura, veja se eu estou correta, né? Pode ser que as coisas tenham mudado. Mas ainda é assim no Brasil? As pessoas escovam após as refeições? A orientação, né, Meire, é que se escove a cada refeição, né? Após cada refeição. Porque qual é o intuito da escovação? Não é você limpar e tirar o resto alimentar que está na boca? Né? Então, você come só 2 vezes no dia? Não come, né? Então, a cada refeição, pelo menos as principais, né? Café da manhã, almoço, um lanche, e antes de dormir, que supõe-se que seja após o jantar, né? Você faça a higienização, tá? Porque, assim, depois de um determinado tempo que você se alimentou, ali na sua boca, fica um meio ácido, né? Por conta dos detritos de restos alimentares, as bactérias que já existem na nossa boca. Então, esse restinho de alimento é uma festa, né, para os micro-organismos. Então, quanto mais tempo você ficar com a boca suja, mais favorece a proliferação de cárie, né, e outros problemas bucais. E outros problemas bucais. Então, é uma boa orientação, assim, para as pessoas sempre manter dentro. Eu faço isso até quando eu vou em restaurante, sabe? É meio estranho essa história. Assim, eu já entrei assim, depois que eu jantei no restaurante, eu vou no banheiro, vou ao banheiro, né? E tal. Aí eu vou e tô lá fazendo a minha higienezinha, assim, com vergonha, tá entendendo? Assim? Sim, e assim, às vezes as pessoas, eu tô falando da cultura, tá, gente? Não tô criticando assim, a função de fazer isso. Mas assim, aí olha assim, sabe? Mas eu não me incomodo, assim. É um hábito meu. E, Valéria, já aconteceu comigo, assim, por alguma razão, não ter a escova ou creme dental, e assim, eu ficar desesperada. Sim. Porque eu acho que o hábito, ele gera para você uma continuidade. E aí, eu chegar assim, aí até o banheiro, aí eu, assim, usar os dedos mesmo, assim, para tentar, entendeu? Assim, lavar. É interessante isso, né? É igual você falou, é o hábito mesmo, né? Que quando você tem aquele costume, né? Você sente falta daquele conforto, né? Que a higienização A higienização favorece, é verdade. Bom,
Como é que a gente pode, então, cuidar dessa saúde bucal? Quais são, assim, os passos que a gente deve manter? Você já falou um pouco, mas, assim, vamos esclarecer para as pessoas que querem recomeçar a fazer uma saúde bucal, assim, correta. Então, além da mudança de hábito, né, Meire, de colocar essa escovação mais vezes na rotina do dia a dia, é importante também você vir periodicamente ao dentista, né? Porque tem situações que só o dentista vai visualizar, vai conseguir identificar, vai conseguir orientar, né? É tão legal quando a pessoa chega aqui no consultório que ela vem preventivamente, né? Você pergunta quando vai agendar a consulta, qual é o procedimento que vai ser feito para a gente poder se organizar Claro. nos atendimentos. E aí ela fala assim, não, eu quero só fazer uma avaliação com a doutora, ver se tem algum problema. Né? Então é tão interessante isso, porque muitas vezes, se tem o problema, ele está no início, né? Então é mais fácil de resolver, é mais barato de se, né, resolver essa situação do que você deixar aumentar aquela situação e leva a outras causas e aí é ruim, né? Já prolongar, né, uma situação. E às vezes acontece que a gente só vai procurar quando você sente um desconforto. Sim. Ou uma dor no dente. Isso. A maioria, né, Meire? A maioria faz assim. Só interessante. É interessante que tenha realmente, porque a gente não faz todo ano, a gente não faz check-up com o médico. Isso. Vai ao médico, né, assim, regularmente para checar tudo. Principalmente quando a gente já está, né, assim, mais adulta, com mais idade, a gente fica mais propensa a ter mais problemas de saúde se não cuidar. Sim. Então, o dentista também tem essa regularidade. Aqui é feito 2 vezes no ano a visita, assim, pela agenda. Aí também, assim, a gente orienta a cada 6 meses, né? Que é aquele prazo que se você tiver alguma situação, não está mais avançada, né? Por exemplo, uma cárie foi identificada. Essa cárie, igual ele veio 6 meses atrás, não tinha cárie. Agora, 6 meses que se passou, iniciou uma cárie. Tá pequena, né? Então, assim, se você vem a cada 6 meses, você consegue ter esse controle, esse feedback, se você está fazendo tudo direitinho. E as orientações, né, que sempre estão mudando algumas coisas, alguns produtos novos na área para facilitar. Existem uns fios dentais bem modernos, assim, bem práticos, pro dia a dia, para quem trabalha, que pode carregar na bolsa. Então, sempre estão tem várias opções, né, Valéria? Assim, isso não tem desculpa, né? Assim, só criar o hábito. Isso. Legal. Então, essa explicação de cuidar da saúde bucal seria, começando o dia, assim, a escovação, o uso do fio dental, você falou, tá. Fazer a primeira escovação, né? Pode ser após o café da manhã, né? Tem pessoas que não gostam de escovar, assim, logo que acordam, só depois do café. Isso aí depende do gosto pessoal, né? E assim, procurar fazer a cada principal refeição, né? Após o almoço, né? E o uso do fio dental, pelo menos 2 vezes ao dia, né? E a principal hora é antes de dormir, porque você fica muito tempo com a boca inerte, né? À noite, quando nós dormimos, a salivação, né, é quase que 0, né? Então a boca fica muito ácida. E aí, se tiver restinho de alimento ali, é um prato cheio para os micro-organismos, né? Trabalharem, né? Perfurando o dente, causando cárie, inflamação dental. E uma dor de dente é uma dor que dói, né, Valéria? Olha, eu senti uma dor de dente uma única vez. Foi. Assim, eu estava até na faculdade. E assim, eu falo assim que foi bom eu sentir para mim poder experienciar, né? Essa situação. Porque não é fácil, olha, é assim, deixa você atordoada, você não se concentra, você não... Fica nessa região, né? Eu já tive assim, numa época que ela a dor de dente, ela juntou até com a dor de ouvido. Isso. O meu dentista, na época, ele falou para mim que teve um probleminha que eu sentia as duas. Pode dar dor de
Gente, é cabeça, terrível da dor de dor cabeça, de né? ouvido, dor de garganta, alteração da pressão, quem as pessoas às vezes têm Nossa, hipertensão, né? Um quadro de dor eleva a pressão arterial. Então, assim, são várias situações que vão só piorando, né? olha aí, tá, gente? Alerta para isso aí. E os cuidados assim diários, eu acho que a gente já falou um pouco, né, assim E é do que importante seria. dizer, Meire, que assim, muitas vezes a questão de ir ao dentista, tratar do dente, é banalizado, né? Não dá tanta importância quanto alguma outra doença em alguma parte do corpo, né? Mas é importante dizer que infecções dentárias, né, elas podem levar a óbito, É, né? eu Então, tenho até um exemplo, assim, um exemplo não, uma história para contar que aconteceu assim na minha família. Assim, uma pessoa foi ao dentista fazer um tratamento assim, examinar um dente. E depois de fazer de fazer essa consulta, a dentista descobriu assim pressão alta, um monte de problemas que encadeou assim até problema de coração. Tem a ver também, né, Valéria? isso, Falou endocardite falou para bacteriana. o paciente assim, olha, eu acho que você deveria ir ao seu médico ver pressão, esse problema do coração, porque eu acho que tinha um sangramento, alguma coisa que estava acontecendo. Então, isso aí, vamos dizer assim, a ida ao dentista, essa consulta, deu um alerta para que essa pessoa pudesse procurar um outro profissional, um médico. Olha que coisa interessante, para Então, poder porque cuidar de uma coisa. a inervação do dente, ela está ligada na corrente sanguínea, né? Isso, Então, uma infecção mais grave, ela está em contato com a corrente sanguínea. Então, pode gerar uma inflamação gravíssima, um quadro, né, de uma sepsemia, que é essa infecção generalizada no corpo todo. Então, são situações que a gente tem que ficar alerta, sim. Não é só tomar um remedinho em casa, né, e deixar aquele dente ali, de vez em quando dói, tomar uma medicação. Não, tem que tratar e resolver de isso, fato aquela isso. situação, né? Eu considero que é muito sério, assim. Eu acho que é importante. E é legal também quando você tem você deve ter clientes assim que estão com você há muito tempo, né? Assim, Sim, quando eu tenho você clientes, tem. eu atendo até os filhos de clientes, Olha sabe? que maravilha, Mas eu Valéria. não sou velha, tá, Meire? Porque Não, eles são não, muito. não, você é uma menina jovem, você é uma moça jovem, com uma filha É porque eles são jovem, muito linda. precoces, têm filho logo. Então, você deve ter começado a trabalhar muito jovem. Mas o que eu estou querendo te dizer é que, por exemplo, assim, eu vejo, por exemplo, no consultório que eu vou aqui, o meu dentista já comentou comigo, assim, outro dia ele perguntou para mim, Meire, faz quanto tempo que você vem aqui? É, Sabe? Porque assim, fideliza, né, Meire? nossa, e eu vou, é muito interessante, porque toda vez que eu vou, ele me pergunta muito sobre o Brasil, né? E tem até aquela coisa da coisa engraçada da cadeira do dentista, porque você está Isso, deitada, tem e quando ele muito me isso. faz. Aí eu brinco com ele, sabe, Valéria? Eu digo assim, mas doutor, na hora que você me pergunta sobre o Brasil, você me põe de cabeça para baixo, como é que eu vou responder a pergunta? Mas Aí ele Meire, é brinca muito comigo. engraçado. É, Porque, assim, existem pacientes que a consulta a gente já coloca um tempo mais isso. prolongado, porque a gente sabe que Comigo tem a sempre acontece conversa, isso. né? E ali o dentista, ele é um ouvido, né? Aberto ao cliente, ao paciente, né? E você estreita vínculos, é um momento que o paciente está vulnerável, né? A Sim. cadeira odontológica ainda hoje causa muita Muito ansiedade, medo. É muito muito medo das medo, pessoas, né? né? Então, quando você acha aquele profissional que você confia, que você se sente, né, menos ansioso, menos nervoso, você não quer largar. Então, só vai com aquele. Tem confiança, né? Tem que ter a confiança, né? E te deixar bem à vontade, porque eu vejo, por exemplo, que existe uma técnica, você também deve usar isso, é uma distração muito interessante que Sim. às vezes eu nem percebo, sabe? Assim, já o barulhinho do motor, aí põe lá uma música, põe uma Isso. televisão com um vídeo assim bem legal, assim, mostrando umas coisas bem Conversa, né? bacanas. Aí você fica, né? A mente da gente é uma coisa muito interessante, né? Muito poderosa, né? Se você desvia para uma coisa, eu nem percebo assim. Então, assim, para mim é um prazer, porque eu gosto de todas as pessoas
dessa clínica, assim, da hora que eu entro até a hora que eu saio. Aham. Então, gente, olha, isso é muito importante. Se É, você faz- tem medo, né, Valéria? E hoje em dia, mais do que antes, Neide, esse tratamento que a gente chama humanizado, né, Certo. está em alta. Né? Está em alta, porque você Maravilha. recebe o paciente como se ele fosse, aqui fosse a extensão da sua casa, né? Você tem que se sentir bem, sentir confortável, sentir relaxado, porque o momento já é tenso, né? Culturalmente, né? Falando já. Mas é muito interessante, a gente vê muito isso em criança também, porque às vezes a gente faz um procedimento, a gente investe tanto eles, que quando vê, terminou, ele fala, ah, já não percebeu, né, o que Ai, aconteceu, que porque bom. ele ficou ali intertido com o que a gente fez. Aham. Muito, muito legal isso, saber que existe esse tratamento humanizado, que ameniza até, né, a tensão, porque às Sim, vezes a gente está ali, toda vez que você vai, né, no consultório, que você vai no médico, no dentista, você está ali naquela prévia de que não sabe o que vai acontecer, né? medo de doer, né, Neide? Às vezes dói, às vezes você, eu não sei, será que vou ter alguma surpresa? Será que eu fiz tudo certinho? Sim. Então, isso também é muito interessante. O que acontece se a gente não cuidar da saúde bucal? Acho que até que você já falou um pouco, mas assim, tem coisas mais importantes para a gente chamar a atenção? Sim, é o que acontece, né? São as inflamações gengivais, né? Que são causadas pelo acúmulo de placa bacteriana. Certo. Essa placa bacteriana, Miri, ela é aquele restinho da sujeirinha que vai ficando todo dia, as bactérias vão formando uma película ali, aquela massinha que fica sobre o dente, né? Popularmente falando. Se você raspar o dentinho assim, em algumas regiões, percebe que tem uma películazinha. Então você tem que removê-la, não só desorganizá-la. Se você faz uma escovação rápida, ligeirinha ali, tchau, você vai só desorganizar essa placa bacteriana. Você tem que demorar, fazer movimento. Desorganizar, assim, você vai só cortar algumas Isso, frações, mas não vai tirar isso, total. isso, eu não vou tirar total. Né? Porque ela é como se fosse uma teia ali sobre os dentes, né? Uma Nossa. película bem formada, bem entrelaçadinha. Isso é microscopicamente, né? Certo. Falando. E aí você só desorganiza quando você faz uma escovação muito rápida, né? Então ela permanece ali, né? Só vai unir novamente os lacinhos ali e ficar aderida sobre o dente, né? Então esse tipo de placa bacteriana, ela causa o quê? As gengivites, que são as inflamações gengivais, o sangramento de gengiva, né? Esse sangramento pode levar a doenças periodontais, que é o quê? Já essas bactérias que já vão para o osso, né? Já vão atingir o osso. E o osso faz o quê? Sustenta o dente. Se o osso é reabsorvido por essas bactérias, o dente começa a amolecer, né? Então, olha, você vê, vai só agravando. Pode acontecer abscessos, que são inflamações, bolsas, né? Inflamatórias. Então, assim, são várias situações, Muito né, que podem se agravar. né? Que a gente tem que cuidar, assim. Se vai com frequência de 6 meses até chegar à próxima consulta, o dentista já teve, né? O profissional já teve a tempo de conseguir resolver. Olha, gente, Agora, vamos falar um pouquinho sobre os aparelhos, né, ortodônticos. Quando é que você recomenda? Quando é que se começa a usar? Vamos falar um pouquinho dessa Minha parte, que eu sei especialidade que você tem a sua especialidade. né? Isso. Então, eu sinto muita vontade de falar desse Bom tema. dia, gente. Tem um monte de gente aqui, tá, Valéria? Dando bom dia pra gente. Bom dia, pessoal. Então, o aparelho ortodôntico, a gente tem que fazer uma avaliação, né? Tem gente que fala assim, eu preciso, eu quero usar aparelho, né? Não, mas não é só querer, você tem que ver a necessidade, né? Porque assim, você usar o aparelho ortodôntico sem indicação, isso é prejudicial, porque ele causa movimentação, né? Dentária. Então, você tem que fazer uma avaliação, você tem que ver a queixa do paciente, o que ele deseja, qual a expectativa dele com o uso do aparelho, porque às vezes não é só o aparelho que precisa, né? Então, às vezes você tem que orientá-lo, que não é só a necessidade do aparelho que ele tem. E aí você tem que fazer uma avaliação, né, clínica, ocular, né, assim, olhando, e também uma avaliação radiográfica, né, que a gente chama de documentação ortodôntica. Para poder ver, tá.
Isso, para ver posicionamentos, ver quanto que eu vou poder mexer aquele dente dentro do osso, né? Porque a gente tem a limitação óssea, né? Não posso ir empurrando o dente, né? Senão pode causar mobilidade, perda dentária, pode piorar a situação, né? Então, assim, precisa primeiro uma avaliação do profissional especialista, né? Em ortodontia, que é essa área E da é no teu odontologia. caso, porque você Isso, tem a especialização. E isso. a maioria dos teus clientes assim na clínica são na Então, de parte de. ortodontia. Tá. Sim. Eu consegui mesmo fazer, assim, porque é muito difícil você, às vezes, ficar só naquela sua área, né? Porque você tem que fazer um arroz com feijão também para manter as outras coisas, né? Uhum. Mas, assim, 80% dos meus pacientes é só ortodontia hoje. Parabéns, e Valéria? Eu te admiro muito, tá, amiga? Por tudo que você faz. Assim, muito inteligente, muito centrada, assim. Isso assim, faz a gente ficar muito feliz. Eu tenho muito prazer de estar aqui falando com você. Eu queria muito te convidar, eu estava só esperando um momento para a gente trazer o assunto, tá? Uhum. Então, essa parte de ortodontia, por exemplo, ortodontia é importante, então, não só na parte estética, porque eu sei que teve uma época que as pessoas estavam assim muito loucas com a história do aparelho. Era chique, né, ter um aparelho, colocar as ligas e tal. Não, mas não é indicado, né, Meire? Você tem que colocar quando tiver necessidade, porque você precisa também fazer uma manutenção periódica, mensal, Exato. dependendo do tipo de aparelho, a cada 4 meses. Então, ali vai induzir movimentos no dente, né? Então, se você não precisa, você pode desarticular toda uma função ali mastigatória que já existe bem estabelecida, né? Então, não é só estética de, eu vou colocar umas pecinhas no dente. Tem que ver, de fato, a necessidade. Tá, e a partir de que idade a gente já pode, quando tiver necessidade, ou existe uma idade? Hoje, Meire, já existe a ortodontia preventiva, né? Então, desde pequeno, assim, de 4 aninhos, você já percebe algumas, como a gente pode falar, a situação ali da arcada da criança já não está adequada, né? Então você coloca, não é o mesmo tipo de aparelho que se usa, né? Depois da fase adulta, com dente permanente, mas você já faz a ortodontia preventiva, com o uso de aparelhos que vão expandir parte óssea, né? Então já desde muito tenra idade a gente já consegue atuar nessa área para que quando essa criança de 3, 4 anos 4 anos em diante já tiver com 10, 12, elas talvez nem precise usar o aparelho fixo, né? O aparelho convencional. Se você corrigir previamente os problemas. Mais ou menos nessa fase, né? De 4, 5 anos. Tá? Agora, o aparelho mesmo fixo e convencional, a criança precisa, né? Pode ser na fase ainda infantil, mas ela precisa ter dentes permanentes, né? A gente não cola peças de ortodontia em dentes de leite, né? Que são os definitivos. Certo. Existe alguma relação com relação à imperfeição dos dentes, assim, por causa de uso de chupeta ou alguma coisa desse tipo? Sim, Existe relação direta, né? Isso. O uso de artefatos como chupeta, mamadeira, o dedo, que é o dedo, pior, isso. Né? Uhum. Porque ali, para você tirar esse hábito da criança, né? É muito difícil, algo que está com acesso ali direto, né? O dedo. Então, por que acontece? Esse tipo de artefatos, eles moldam o osso de forma errada, né? Então, geralmente fica com os dentinhos para frente, né? Vai empurrando, né, Valéria, continuamente. A gente percebe às vezes, né? Às vezes. Fica com a mordida aberta, com espaço, quando faz esse movimento assim, fica um espaço entre as duas arcadas, né? Tem crianças que você bate o olho, você já sabe se ela chupa a chupetinha ou não. Tá, já dá para identificar, né? Eu lembro que todos os meus sobrinhos, eles passaram por isso, por uso de chupeta. Assim. A gente não indica, né, Meire? Claro. Mas assim,
não julgamos quem... Claro, olha, particularmente, eu vou te dizer, vou te confessar, né? Particularmente, a minha filha chupou chupeta. Eu achei que para mim, para minha família, para minha rotina familiar, era confortável, era melhor, era mais fácil. E largou também, né? Hoje ela não faz mais o uso e tá tudo certo. Não prejudicou, não é que seja. Eu tenho, por exemplo, eu tenho alunos na minha sala de aula com 5 anos de idade que de vez em quando aparece uma chupeta na mochila. O pior mesmo é o uso prolongado. Tem que entender também, cada criança, né, tem uma forma de se acalmar, né, e tal. E o uso prolongado, que é o pior de todos, né? Porque a criança que fica até 8, 9 anos, aí já causa de fato uma coisa mais problemas que se estabelecem, né, de questão óssea. E aí se já tem uma genética, né? Se o pai já é mais picudinho, a mãe também, aí que fica pior mesmo. Entendi. Bom, então esse uso de aparelho, eu acho que você já explicou um pouco, né? Como é que pode fazer essa diferença no adulto, ela é assim uma diferença muito grande, assim, depois de um certo tratamento, assim, você percebe que o resultado é uma coisa muito favorável? Na idade adulta? Na idade adulta, porque eu já vi assim, pessoas de uma certa idade assim, procurar, né, para fazer, porque tem necessidade até para mastigação, né? Sim, há um tempo atrás, né, Meire, somente crianças, né, usavam, adolescentes, né? E assim, vamos ver assim, de uns 30 anos para cá, o meu público mesmo, a maioria é adulto. Certo. Porque você falava-se, né, que no adulto o tratamento ortodôntico não tinha efeito, né, que já era maduro, já não ia movimentar o dente, mas isso não tem relação alguma. Então, assim, lógico que existe a fase de crescimento, que é uma fase mais favorável de você tratar, né, o adolescente, aquela idade de pico de crescimento, é ótimo, evolui muito rápido o tratamento. Mas não quer dizer que na fase adulta você não tem bons resultados, né? Eu, por exemplo, eu usei aparelho depois de adulta, né? Então eu colhi bons resultados do que era antes, né? O posicionamento dos meus dentes. Então, não independe isso. Pode ser tanto adulto, criança, adolescente. Quando tiver a necessidade, como você falou antes, né? Quando for feita uma análise, né? Um histórico da necessidade do uso. Pode usar, que vai ter bons resultados, vai ter respostas favoráveis. Maravilha. Valéria, tem mais alguma coisa, amiga, que você gostaria de falar aqui pra gente sobre o teu trabalho? Vamos falar das grávidas? Vamos, sim. Né? As grávidas eu acho super importante, porque, inclusive, eu tenho 2 colegas de trabalho que estão grávidas e eu cheguei a comentar com elas essa semana sobre a live de hoje e elas perguntaram para mim, Meire, pergunta para ela se a gente se a gente pode fazer tratamento durante esse período da gestação. Então, pode, a primeira pergunta. Pode e deve, né, Meire? Porque existe o pré-natal odontológico, não só o pré-natal que cuida lá das medidas do bebê, de como vai a gestação, a evolução, mas o pré-natal odontológico. O que é isso, o pré-natal odontológico? Ele vai orientar tanto a mãe com seus cuidados odontológicos durante o período da gravidez, quanto os cuidados que ela deve ter com esse bebê, para já iniciar, né, uma saúde bucal desde tenra idade. Olha, né? Que interessante. Muito interessante. Então, a mulher, quando fica grávida, as alterações hormonais fazem com que a gengiva tenha algumas mudanças. Pode ocorrer, se você já tem alguns focos de inflamação ali na gengiva, alguma situação, ela se agrava por conta da alteração hormonal. Certo. Então, essas visitas no consultório odontológico vão servir para orientar, para tratar, para que ela passe esse período com mais tranquilidade, né? E a gente sabe que também os hábitos, né, na gestação às vezes mudam, alimentares, sentem desejos exacerbados de comer mais ou algum tipo de alimento. E isso é importante, a gente ter consciência de que o bebê, mesmo na barriga, Meire, a partir das 24 semanas, ele já desenvolve o paladar, né? Então,
consegue Nossa, que sentir o interessante. cheiro do líquido amniótico, o gosto do líquido amniótico. Ele não vai sentir o gosto da sobremesa que a mamãe vai comer, mas ele vai ter uma predileção pelo doce ou pelo salgado que a mamãe come mais. Ele vai identificar que aquela sensação ali é melhor para ele, né? Então, assim, o exagero de açúcar, né, ou gorduras, ou situações assim de alimentos que não são adequados, vai fazer com que aquela criança tenha talvez mais predileção por aquele tipo de alimento, né? Pela aquela sensação que o alimento proporciona. Então é importante. Por exemplo, existe um período assim de que a mãe deve procurar o dentista assim, logo no início da gestação? Sim, logo é recomendável. Quando descobre, né, para ter essas orientações, que às vezes acontecem alterações logo no primeiro trimestre, né, alterações gengivais, inflamações, se ela já tem um dentinho que tem um probleminha, naquele período gestacional, ele vai incomodar, com certeza. Né? Então, a gente tinha relatos antigamente que grávida tinha dor de dente. Não é que era obrigatório ter dor de dente, é porque tinha alguma situação já estabelecida e durante a gravidez, nessa loucura hormonal, acrescentava mais, né? Isso, acentuava mais aqueles sintomas, aquela situação. Nossa, né? Entendi perfeitamente. E aí a gente vai orientar a grávida a não oferecer a chupeta, se possível for, né? O tipo de alimento, para ela oferecer alimentos mais durinhos, né? Quando tiver na mastigação, na introdução alimentar, para que estimule ali a gengiva, o nascimento dos primeiros dentinhos. Então, todas essas orientações é dado durante o pré-natal odontológico. Que bacana, muito legal saber. As minhas amigas lá do meu trabalho vão ficar felizes, que eu vou conversar com elas segunda-feira, tá? Elas me perguntaram, pergunta para a sua convidada como é que é. Uhum. E, Valéria, e tem mais alguma coisa assim que você considera relevante, além de tudo que você já informou aqui pra gente? Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, eu acho que é isso, né? Em resumo, a gente ter a consciência de que a prevenção, né, vale mais do que o tratamento curativo, né? É mais confortável, mais barato, mais tranquilo de se fazer, né? A mudança de hábito é responsável por isso, né? Porque não é só também questão de eu vou escovar bem meus dentes porque vai ficar legal, tudo, mas é uma questão cultural também, de higiene pessoal, né? Então isso tem a ver. Muitas vezes eu vejo assim, criança, né? Tá bem bonitinha, bem limpinha, arrumadinha, mas não escovou o dente, né? Então é muito cultural isso. Então a mudança de hábito é importante, né? Para que vocês, desde de pequeno, você estabeleça esses hábitos saudáveis. Eu lembro que a minha filha, ela tinha mais ou menos assim, uns 2 aninhos de idade, ela pegava o fio dental sozinha e tentava passar. Ai, que lindo. Né? Não sabia fazer adequadamente, mas por quê? Ela via a mãe, o pai. Né? Então, o exemplo... É verdade. Um exemplo, é um modelo dentro de casa, né? Se você cria esse hábito... Você oferecer a escova dentária para a criança desde muito pequenininha, muito bebezinho. A partir do primeiro dentinho que nascer, já tem que escovar, né? Então, porque a criança fica menos resistente a essa introdução da escova na boca. Tem criança que não suporta, né? Que dá trabalho, que é um estresse dentro de casa para poder fazer essa escovação. Mas se você introduzir de forma lúdica, né? Tudo que é introduzido de uma forma lúdica é confortável para a criança. Isso, é verdade. E aí não causa traumas, né? A criança não vai ter medo de dentista, o dentista vai ser sempre seu amigo, né? Então não é relacionado a doeu, vai no dentista, né? Então, mudanças de hábitos e procurar a gente facilitar as coisas, né, com mais leveza, para que tudo corra bem. Muito bom. Valéria, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Made na Web. Eu agradeço. Eu tô muito feliz com a sua informação, porque eu acho que, de certa forma,
acaba ajudando muitas pessoas, né? Tirando muitos mitos com relação à ida ao dentista. O esclarecimento foi perfeito, a gente falou de uma forma bastante prática, usando uma linguagem de acordo, né, com o entendimento das pessoas, não Sim, falando aquela coisa muito difícil, sim. né, Valéria? Aí as Eu pessoas acho que por eu acabam não... ter essa experiência no meio público, né, no SUS, Isso, eu acho que exatamente. me facilita esse. Eu gosto de falar mesmo a linguagem que a pessoa possa entender, né? Não só os termos técnicos. Eu queria só lembrar uma coisa, Meire, que agora, dia 25 de outubro, se comemora o Dia Nacional do Dentista. Né? Dia 3 de outubro foi o Dia Parabéns. Mundial e dia 25 é o Dia Nacional do Dentista, então já quero antecipar meus parabéns a todos os colegas da profissão, né? Essa profissão Para todos os profissionais. Bem lembrado, que eu até vou passar a mensagem para o meu dentista daqui também, que é uma pessoa sensacional, um ótimo profissional. E parabéns para você, tá, Obrigada, Valéria? Meire, pelo convite. Eu Olha, gostei muito. eu gostaria de te dizer para você continuar fazendo mais posts lá de informação no teu Tá. Instagram, doutora Valéria Zava, Isso, porque tá eu bom. acho que esclarece as pessoas, vamos dizer assim, um conhecimento assim maravilhoso para introduzir para as pessoas qual que é realmente esse trabalho e ajudar as pessoas a cuidarem melhor da saúde bucal, né? Porque é uma coisa muito importante na nossa vida. A gente já viu aqui pelos pontos que foram levantados. Então, bom final de semana para vocês, Para você Valéria, mais também. uma Todo vez. mundo aí. Eu te agradeço. E essa live ela vai ficar gravada. Se você quiser, como colaboradora, eu posso colocar teu nome aqui, Ah, eu aí você divulga a live para você, Tá, tá? Para quero você sim. Por favor. ter a live no seu Instagram. Gente, bom final de semana para todo mundo, tá? E se cuidem. E tem eclipse hoje, né? Eu não sei como é que vai estar aí o horário no Brasil, mas tem um eclipse acontecendo hoje à tarde. Então vamos lá, se cuidem, um bom final de semana para todo mundo. Obrigada, Valéria, mais uma vez Tchau, pela sua Meire. Tchau, participação. pessoal. Beijo. Beijos.